Olá, me chamo Lucas e hoje estou aqui para falar sobre o estudo retrospectivo das alterações neoplásicas da cavidade oral de cães no Distrito Federal do período de 2015 a 2020. E, bom, as neoplasias são, de maneira geral, uma importante causa de morte em cães, e as neoplasias orais elas correspondem a cerca de 5 a 7% dos casos de neoplasia nessa espécie. Os sinais clínicos mais comuns são o crescimento de uma massa que se projeta ou não para fora da cavidade oral, cialorreia, halitose, disfagia, dor, sangramento, perda de peso e até perda de dentes. Devido à grande diversidade de tipos celulares que compõem a cavidade oral, uma grande diversidade de neoplasias podem surgir nessa região, tornando necessária a histopatologia para chegar ao diagnóstico definitivo dessas neoplasias. A excisão cirúrgica atualmente é o tratamento predominante para essas neoplasias nessa espécie animal. Foram acessados os arquivos de 2 laboratórios do Distrito Federal, o Laboratório de Diagnóstico Patológico Veterinário da Universidade de Brasília e o Histopato Análise Anatomopatológica Veterinária do período de janeiro de 2015 a setembro de 2020. E obtivemos 417 casos. Foram analisados dados como idade, sexo, raça, localização anatômica oral e diagnóstico morfológico. A cavidade oral foi definida como gengiva, língua, palato, lábio, mandíbula, maxila e transição pele-suta/lábio. Os cães foram divididos em 3 faixas etárias: os filhotes, animais com até 1 ano de idade; os adultos, animais com mais de 1 ano até 9 anos, idosos, animais com 10 anos ou mais. Para análise dos dados, construção de gráficos e tabulação de dados, foi utilizado o programa Microsoft Excel. Assim, obtivemos 205 fêmeas, 204 machos, e a variação de idade desses animais foi de 4 meses a 18 anos. A média de idade foi de 9,3 anos. Obtivemos 21 filhotes, 146 adultos, 182 idosos. O local mais acometido foi a gengiva, e em 5 casos foram enviados linfonodos regionais para análise, e em 3 deles continham metástase de melanoma. A raça predominante foram os cães sem raça definida. No total foram 424 neoplasias, e nessa tabela é possível observar a relação das neoplasias benignas e malignas com o avançar da idade dos cães. No caso das neoplasias benignas, é possível observar que há uma diminuição da frequência delas com o avançar da idade, enquanto no caso das malignas há um aumento dessa frequência com o avançar da idade. Aqui os diagnósticos morfológicos, a quantidade, né, em ordem crescente de cima para baixo. Aqui as 5 neoplasias mais prevalentes. O melanoma, a primeira neoplasia mais prevalente, tendo os idosos como a faixa etária mais acometida. O segundo, o fibroma odontogênico periférico, tendo os adultos como a faixa etária mais acometida. O papiloma sendo o terceiro, tendo os filhotes como mais acometida. O carcinoma de células escamosas sendo o quarto, tendo os idosos como mais acometida. E o ameloblastoma acanthomatoso, o quinto, tendo os adultos como a faixa etária mais acometida. Com essas observações, com isso podemos observar que as alterações neoplásicas da cavidade oral de cães são relativamente comuns no Distrito Federal. Elas ocorrem predominantemente na gengiva. Os cães idosos foram os mais acometidos e, similarmente, ambos os sexos foram afetados. Não houve diferença significativa entre machos e fêmeas. A predominância foi de cães sem raça definida, isso provavelmente devido à grande população desses animais no Distrito Federal. Os principais neoplasmas em ordem decrescente de frequência foi o melanoma, o fibroma odontogênico periférico, papiloma, carcinoma de células escamosas e o ameloblastoma acanthomatoso. Esses dados patológicos e epidemiológicos fornecem subsídios aos clínicos da região que atendem esses animais, e vale ressaltar a importância do monitoramento da cavidade oral desses animais, já que essas neoplasias podem representar um risco à qualidade de vida deles e também representar um risco de morte a esses animais. Eu agradeço pela atenção e eu fico por aqui.